Um final de semana abençoado e protegido e guardado pelo Senhor Jesus. Amém e amém. Fique na paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém, Senhor, e amém. Louvado seja Deus. Aleluia. E eu agradeço aí com a oportunidade. Vamos ficar de pé para nós receber o homem de Deus, né? Pastor Manuel. Glória a Deus. A sua esposa, primeiramente, né? Ele que vai louvando. Glória a Deus. Receber os servos de Deus. Essa é uma oportunidade. A serva de Deus vai louvando. Glória a Deus. É bênção de Deus. É vitória. Paz do Senhor Jesus. Receba a serva do Senhor com as palmas bem retas para o Senhor. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficai firme. Estais, pois, firme, tendo cingido vossos lombos com a verdade investida, a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do Evangelho da paz. Glória a Deus, somente aqui para nós meditar. A serva do Senhor já orou, ela já apresentou em oração a igreja, já apresentou todos em oração. Porém, a igreja, quando essa palavra, nós temos que estar revestido, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas a força do Estado. Momentos difíceis na terra, porque mas nós temos que orar, se revestir dentro da palavra, para nós vencer as lutas malignas do mal. Vou louvar um louvor aqui com meu esposo e já virei passar para ele. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos louvar o Senhor.
esse trabalho tão importante, não é? Que é a palavra compreendida, a palavra de Deus. Jesus diz que a palavra precisa que seja compreendida, para que não seja distorcida a palavra dele. Compreendida para não ser distorcida. Quando nós compreendemos a palavra de Deus, a gente tem uma melhor produção na vida, em tudo. Tudo que eu estou falando, mais na vida espiritual, porque na vida material, Deus já cuidou de nós. É verdade. Todos nós temos o pão de cada dia, não é isso? Temos um lar, seja mais humilde, mas Deus o deu. Agora a palavra, essa é preciso que dediquemos. É Deus, aleluia. A palavra também Ele nos deu, mas precisamos que dediquemos nela, nessa palavra. É a palavra de Deus. Se nós podemos ver que quando Jesus contendeu com o adversário lá no deserto, ele já tinha orado, então ele não orou, ele usou a palavra, e foi suficiente para que o adversário saísse, porque a palavra ela está acima dos céus. Deus é maior do que os céus e a palavra é Deus. Deus é a palavra. Quando nós dediquemos nela, nessa palavra, a palavra do Senhor, a gente sente bem mais, em toda época, sente bem mais seguro. Como que a palavra é tranquilizante. Às vezes você vai ao médico e diz: você está tão debilitado, precisa tomar tranquilizante. Quem está compreendendo? Tomar o quê? Tomar algo para que possa tranquilizar a vida um pouco mais. É uma tranquilização que temporária, às vezes até prejudica o corpo. Quando o remédio termina o efeito, volta tudo de novo. Agora, a palavra, ela regenera. A palavra é tranquilizante. Tem muitos motivos de nós desfrutarmos da palavra de Deus. Tem muitos motivos, não, tem todos os motivos de nós sentirmos tranquilizados pela palavra nesse tempo tão agitado, cada vez ficando mais. As cidades altas, elas vão ser liquidadas pelo fogo, e as cidades baixas pelas águas. Então o tempo está seguindo assim. Jerusalém é cidade alta. Quem sabe? Jerusalém está 800 metros acima do nível do mar. Então nós estamos caminhando para Jerusalém. Fale lá, irmãos. Quer para frente, irmão? Não quer não ficar aí mesmo? É bom participar, tão bom. Não é isso? O aconchego. Não vê até em um determinado convite alguém? Venha para a mesa, vamos sentar mais perto. Às vezes as pessoas estão no quintal, às vezes está no quintal, está em outro lugar, numa área. Mas na hora do alimento, todos se juntam ali, ó. Na hora do alimento, todos se juntam juntos, não é isso? Todos se juntam e se alegram melhor. É uma realidade nisto, a palavra do Senhor. Assim também é a palavra de Deus. Segundo Jesus não dava para os discípulos, uma hora um estava espalhado um distante do outro, mas quando chegou a hora da ceia, todos o quê? Sentaram-se na mesa. E ali houve
aquela harmonia mais aconchegada com a palavra de Deus. Vamos aqui mesmo onde a minha esposa leu, a armadura de Deus, a armadura. Por que motivo que ela leu Efésios capítulo 6, versículo 10 até o 14? Foi isso mesmo, ela leu. E por que aqui fala de armadura? Sabe por quê? Porque Deus nos dá. Está compreendendo? Não é algo que nós devemos ver e desprezar. Não, desprezarmos não. Até chegar nessas alturas dessa demonstração, a demonstração da palavra, conselho, para fortalecer o Senhor, é porque Ele dá a oportunidade para fortalecer nele. Fortificar. O que significa fortificar? Fortificar é alimentar algo, olhando no sentido espiritual. Fortificar é tomar o fortificante que Deus dá através dessa palavra, a palavra de Deus. Qual é o fortificante que o Senhor nos dá nessa época? É o Espírito Santo em forma de derramamento. Por isso que Paulo está exortando a fortalecer. Não é que vem de nós, mas esse fortalecer, nós podemos sentir-nos fortes porque nosso corpo é fraco, mas o que nos fortalece sobre o poder de Deus, a força do seu poder, é justamente a consistência. Consistência é um grupo de assuntos, de algo. Por exemplo, consistência. Você vai fazer um bolo. O bolo não é só de fubá, não é? O fubá é o principal, mas tem os ingredientes, não tem? Tem manteiga, coisa mais, açúcar, talvez um pouquinho de sal e outros ingredientes. É consistência. Então aquela consistência, ela forma o que? O bolo. Só que tem a consistência, tem os ingredientes que formam, isso que forma algo completo. Então aqui a palavra está referindo que nós precisamos acolher e aproveitar o tempo que Deus propôs de nos beneficiarmos com tudo aquilo que precisamos. Por isso que ele está dizendo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortificar no Senhor, nós sabemos que é tomar uma decisão com Ele. E quando tomamos a decisão de aceitar Cristo como Senhor, a nossa vida vai para onde? Para a fortaleza. Glória a Deus! Nossa vida vai para onde? A fortaleza. Fortaleza é o local onde se previne contra todo tipo de mal. Uma fortaleza. A pessoa está na fortaleza, ele está protegido. Por isso que ele está referindo: fortalecer-vos do Senhor e na força do seu poder. A palavra poder, ela vem do grego. Não é simplesmente fortalecer na mão do seu poder e aleluia, glória a Deus. Não, é mais do que isso. Fortalecer no seu poder, a palavra grega significa dinamite. Quer dizer que o mundo, ele tem as investidas duras como pedra para quebrar. Só que o poder de Deus é mais duro que pedra. Ele quebra as pedras, porque é o poder. A palavra ela é no sentido sistemático. Quando nós lemos a Bíblia, nós não podemos ler a Bíblia simplesmente por uma obrigação. Devemos ler, compreender e levar o assunto seriamente. E é para qual finalidade? Para o nosso proveito. É uma realidade nisso. Poder é dinamite. O Espírito Santo é chamado como poder, revestido do Espírito Santo. É o poder de Deus, poder. Esse poder não tem a oposição que venha desfazer desse poder.
é poder de Deus. Por isso Paulo diz, o Evangelho é poder de Deus. Romanos 8, versículo 16. Ele diz, não me envergonhe do Evangelho porque é poder de Deus. Então, quando você recebe o poder, então você está justamente munido de tudo aquilo que é necessário para o poder de Deus. Ele luta contra a avareza, ele traz uma regeneração contra a exclusividade, o poder. E ainda nos chama muita atenção, porque o que o Senhor está ordenando para que façamos, Ele ajuda a nos fazer. Ele nos dá a oportunidade de fazer, então nós não podemos encarar simplesmente como uma obrigação religiosa, mas algo e outra coisa. Se Deus manda revestir toda a armadura de Deus, porque é uma necessidade. Exatamente. E essa necessidade só se vence com aquilo que Deus nos dá para vencer. Não é nós que vamos criar de nós mesmos. É Ele que nos dá para vencer. Vencer o quê? Aqui na palavra, vamos dar prosseguimento. Vencer 3 tipos de potestades. Três investidas do adversário. 3. Vamos ver aqui. Nessa mesma revestir, pois como toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Versículo 11. Sabe o que é astuto? O que é astuto, irmãos? Astuto. A palavra astuto, ela traz um componente de tentação de todas as maneiras. Às vezes ele usa astúcia, bem vestido, com uma voz até mansa, mas distorce a palavra. Astuto significa aquilo que tenta de todas as maneiras. Pode haver astúcia dentro da própria congregação de Deus, pode levantar alguém com astúcia. Mais ou menos no ano, eu não me lembro o ano, mas eu vou falar o aproximado. No ano mais ou menos 92 para 90, mais ou menos isso, 92, 93, eu recebi uma profecia astuta. Me deu 7 dias para morrer. 93, hein? Mais ou menos 93, mais ou menos assim. Que a pessoa ela começava a profetizar numa vigília e impor as mãos sobre a cabeça de todas as pessoas, só que era astuta, porque a profecia era falsa e era mais emocional. Aí ela veio colocar a mão na minha cabeça e eu não deixei, tirei a mão e saí fora. Eis que eu te dou 7 dias para morrer. Astúcia. 93, hein? 7 dias já passaram ou não? Agora, assim. 7 dias. Dentro de 7 dias tu morrerá. Astuta. Astuta se dá do diabo. Então, eu já vi essas astúcias adoecer pessoas mentalmente. Eis que eu vou tocar na parte mais sensível da sua vida. Pode ser a mãe, pode ser uma criança. Pessoas bem aconchegadas, e a pessoa fica com aquilo na mente e acaba desiludindo, fica desiludida. Então nós temos que ter uma firmeza muito grande na palavra, astuta. Tenta de todas as maneiras. O astuto também, quando Jesus estava lá no deserto, depois de 40 dias e 40 noites que eles tinham jejuado e orado, então veio aí o inimigo promovendo astúcia. Por quê que ele promoveu astúcia? Será que tu és o Filho de Deus? Sei não. Mande que essas pedras se transformem em pães, aí eu vou crer. Quer dizer que ele usou uma palavra astuta,
que trouxe, quis colocar dúvida em Cristo. Cristo, Senhor, será que tu és o Filho de Deus? Estou duvidoso. Você também pensa melhor. O inimigo quis manipular Cristo dessa maneira. Astuta cilada do diabo, né? Aí, qual que é a defesa de Cristo? A armadura. Nem só de pão. Aí ele usou o quê? Mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele usou a palavra lá do Antigo Testamento, capítulo 6:16 de Deuteronômio, 8:13 também, 6:16, ele usou aquelas frases, todas as frases que ele rebateu astuta, foi referente à palavra de Deus. Olha como está bem, compreenderam bem? Hoje, nos dias atuais, não é difícil. Ele tenta com esse tipo de astúcia. Ele tenta também para subornar as pessoas. Subornar significa, né? Ele faz com que a pessoa receba uma soma, fica com a mente mais voltada ao dinheiro, injusto. Riqueza é boa, mas injusta. As riquezas justas. E ele vem com isso. É uma realidade. Essa doutrina de fazer para receber, ela é perigosa, porque a gente faz quando Jesus já fez primeiro. Concorda ou não? Sim. Primeiro é Ele e faz é nós. Ou por nós e por nós. Não é nós que fazemos primeiro, é Ele que é o primeiro. Vamos analisando bem esse texto, não é? Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais em Cristo. Sabe que quando Gabriel foi levar a notícia a Daniel sobre os acontecimentos futuros de Jerusalém, referente ao nascimento do Messias, referente também à construção do templo, que o templo estava desmoronado, e Deus enviou Gabriel para capítulo 10 de Daniel, para transmitir as boas novas a Daniel. Só que por cima de nós tem uma base de demônios. Potestades significa um grupo de sendo humano aqui na terra, é o governo com o exército para defender o seu país. É uma potestade, um grupo de autoridades treinados para defender algo. É potestades. E só que os demônios também formam em tempestades. Por cima de nós, nos ares, como está escrito aqui, tem potestade do ar. Tem uma base de demônio em cima de nós. E no meio de nós aqui na terra tem demônios se andando por todos os lugares. Meu Deus. E do abismo, dos fundos dos mares, está subindo o demônio constante. Só que não é através dessa armadura de Deus, nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará na nossa tenda. Para isso que temos que ter essa armadura. A pessoa não pode aceitar um depoimento que a macumba pegou nela, o cristão. Porque a armadura de Deus, ela é superior a todas as obras, as hostes da maldade. É uma realidade nisso. Então ela não pega, ela tira a seta, mas as setas só atingem o pai dela, passa, vamos dizer assim, de raspão. Ela não destrói. A seta, só se pode haver seta
quando há local de disparar a seta, de soltar a seta. Aí haverá seta. Então é uma base. Estou falando mais no sentido espiritual. Então é uma base de demônios que está em cima, é na terra, está subindo do mar. Só que através dessa armadura de Deus, essa armadura de Deus em nós, cada vez mais nós estamos ficando mais reforçados. É sim a armadura. É isso. Por que a armadura? Porque ela tem o suficiente para nos proteger. Potestade é um grupo de demônios em forma de exército estratégico para um projeto de destruição. Só que a visão maior em destruir, sabe o que é que ele deseja mais destruir? É aquilo que ele não pode. Eita maravilha! Ele deseja mais destruir, é algo que ele não pode. O que ele não pode destruir? O povo de Deus jamais serão destruídos. O povo de Deus é firme com a armadura que ele nos deu. Vamos analisando bem esse trabalho tão importante nessa boa palavra, a palavra de Deus. Com toda a armadura de Deus, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Eu vou findar com o capítulo, o versículo 12, e a parte B, quantas hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Aonde está o lugar celestial que nós está referindo vidas? Quando nós recebemos a palavra, Deus em nós. Deus em nós. Então, o poder celestial em nós. O poder celestial vem para nos identificar que Deus está em nós, que Deus está conosco, em nós. Poder celestial. Hoje é assim. Quando Jesus veio exercer seu ministério, ele veio em forma de homem, não foi? Forma de homem. Então é Deus em forma humana. Agora é o homem em forma de Deus. Eita Deus maravilhoso. Por quê? Porque agora nós somos representantes de Deus. Nós não estamos vendo literariamente Deus, mas estamos demonstrando o que? A presença dele, transferindo a presença dele, transmitindo também para outras pessoas. Então, quando Jesus veio, foi Deus com os homens. Homem significa mulher, quem sabe? A palavra homem significa humanidade. Entenderam? Humanidade. É referente a quem? Todos. Homens. Pode ver que a mulher parece com o homem. Parece ou não? O pai estava falando isso num comentário e o irmão. Não! Acho que ele é preconceituoso, pesado. Acho que ele é alérgico para as mulheres, tem alergia pesada. Não! Falou com um tom de arrogância mesmo. Aí eu dei a prova para ele que a mulher parece com o homem, é humana. Os traços que tem uma mulher tem um homem, não tem? A mulher tem 2 olhos, 2 olhos. O homem tem 2 olhos. A mulher tem 2 orelhas, ouvidos, 2 ouvidos. O homem tem 2 ouvidos. São quantos? 4. Já falamos isso. Lembra, irmão? Ou não? Só repetindo. 2 vias respiratórias são 6. E a boca? 7. Então, 7 traços que está no homem, está também na mulher. E o corpo, 8. E a primazia, imagem e semelhança de Deus, que está nos traços.
Compreendeu como a palavra nos liberta? Até do preconceito, não é? Com a classe feminina. E aí se vai a segurança, plena segurança da palavra do Senhor. Vamos analisando bem. Então essa armadura que Deus entrega para o homem, entrega também para quem? As mulheres. Por isso nós temos que prestar conta, mas não estão compreendendo. Amém, Jesus. Porque quando nós não entendemos a palavra, sabe o que acontece? A gente não valoriza. Se valoriza um formal de estar na igreja, talvez todo dia, talvez mais do que isso, talvez até 2 vezes ou mais. Mas se não compreender a palavra, a responsabilidade, ela fica trocada por um compromisso religioso. Eu vou para a igreja, eu vou, eu preciso ir cultuar a Deus, biblicamente falando. Mas se não compreender a palavra, irmãos, chega um momento que você precisa defender a sua tese, a sua vida. O inimigo às vezes ataca. E você precisa defender. E se não compreender a palavra, a mente não fica vazia. O inimigo, ele cauteriza a mente. É Jesus que fala isso. E vem o inimigo, está em Mateus 13, versículo 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e tira aquilo que foi semeado no seu coração. A essência da palavra, às vezes ele não tira a fé, mas ele tira a essência da fé. Por isso que o que significa a essência da fé? A fé que dá o testemunho da salvação através dos bons frutos, é fé específica. E qual é a fé que não é específica? Ela é uma fé emprestada, fé para uso dos dons. Então temos que ter esta visão de discernimento sobre a armadura de Deus. Existem pessoas, eu até já comentei isso aqui, eu vou repetir. Existem pessoas que Deus usa, mas não habita. Entendeu? Usa às vezes para expulsar demônios, um tipo de demônio, porque o demônio vem do orgulho, só desaparecerá quando a pessoa se humilhar perante Deus. Usa para limpar, curar enfermos, expulsar demônios, alguns tipos de demônios, e também às vezes até pregar, limpar leprosa, até ressuscitar mortos, e Deus não habita. Por que Deus não habita? Porque falta fruto. A armadura de Deus, ela traz o fruto completo. O que é fruto? Você não sabe? Fruto do Espírito. Mansidão, perdão, misericórdia, está compreendendo? Paz. Uma atitude de uma bondade conservada. Você pode se irritar porque somos humanos, podemos, mas não que alimentemos aquela irritação. Aí você trabalha para estar na área de mansidão. Nesse equilíbrio com tanta família de temperamentos diferentes, pensa nisso. Numa época em que os filhos, não são todos, mas muitos filhos desfazem dos pais duramente. Não é isso? Morona, não respeita o caráter dos pais. Entra num desafio total, mas o cristão precisa ter esta armadura de Deus. No momento da divergência, das oposições, a armadura fala mais alto, ela protege. Por que protege? Porque toda a armadura de Deus, ela traz uma pacificação. E a pessoa, para que seja pacífico, apacentador, com paciência, é necessário que ela aprenda
a desprezar as afrontas. E isso só poderá suceder desde que a pessoa esteja preparada com essa armadura. O que significa desprezar afrontas? Irmãos? Aleluia. Às vezes a gente toma até prejuízo financeiro, desprezando as afrontas, mas lá na frente você observa o resultado de Deus. Quantos filhos ou parentes, às vezes, pedem cartão emprestado, faz compras e não paga, que vai pagar o bom se não quiser que o nome seja sujo? Já aconteceu isso não é? Então veja bem, já aconteceram. Então é melhor que pague, se for possível, não com abuso, mas não entre em atrito, porque não vai funcionar. É duas pessoas revoltadas entre a briga. Particularmente, eu não tenho cartão de crédito. Entendeu? Não tenho, porque família às vezes pega o número do cartão, faz a compra. Vem a fatura, você não, fala um pouco sobre o cristão e as finanças. Às vezes você não pode até pagar, mas deixa outro compromisso ou uma reserva para um momento urgente. A geladeira quebrou, se for consertar, o preço de comprar uma. Então você, em vez de consertar, você compra uma nova, mas se não tiver reserva, não dá. E às vezes essa reserva é liquidada através de tudo isso aí. Não todos. Tem filho que dá dos pais, mas tem filhos que são dos pais. Para isto, se não a gente evitar melhor, é necessário que você vá desprezando as afrontas. Paulo está referindo isso no capítulo 6 de 1 Coríntios, primeiro em diante, ao versículo 4, principalmente ele diz: antes, porque não suportais as afrontas, porque não sofreis o dano. Em vez de entrar em atrito para perder a comunhão, é por isso que com Deus e consigo mesmo, com a pessoa, é necessário que tenhamos firmeza sobre a armadura, porque existem os dias, que eu lembro aqui, os dias maus, depois de ter confrontado com vários tipos de afrontas, fazer tudo, resolver e ficar firme na palavra de Deus. Por que isto? Porque a melhor coisa Deus já nos deu. Qual a melhor coisa que Deus nos deu? Salvação. Hoje, irmão, não se vê muito testemunho, a pessoa dizendo: eu estou alegre porque Jesus me salvou. Quando salvou, se a pessoa crê mesmo na palavra, é segurança máxima. Mas a maior parte das pessoas, a gente ouve testemunho de cura, porta de emprego, fulano passou no curso. Isso aí, quem não é pagão também passa. Os pagãos passam. Quando um cristão passa no curso, pode avaliar que o professor é pagão, mas já é professor. É verdade. Pense bem, analise bem isso, porque ele é o beneficiado através da graça comum que todos têm. Agora, o que nos leva à visão plena da graça é o quê? Que nos traz interesse de continuar com o Senhor é o quê? Salvação por meio da fé salvífica. Não é fé para o uso dos dons. Essa fé para o uso dos dons ela é emprestada, futuramente desaparecerá. Agora a fé para a salvação, ela é eterna. Ela traz essa segurança máxima. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor ainda, não é? Estais por firmes, tendo cingido os vossos lombos com o que? Com a verdade. O que é verdade? Onde está a verdade?
8:32 do Evangelho de João, Jesus agora está dizendo, né? Conhecereis e a verdade. Que tipo de verdade? É o ministério da palavra, interpretada a palavra. Quando Jesus nos englobou na oração sacerdotal, sabe que tem essa oração, não é? Que nós estamos muito seguros com Cristo, porque Ele nos consagrou e Ele nos incluiu na oração sacerdotal, a oração que Ele fez diretamente ao Pai, antes de ser crucificado. Em João 17:17, Ele está referindo: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é A verdade. a verdade. A palavra é aqui, irmãos. Hoje está assim, ó, o liberalismo está crescendo em muitas igrejas. Quase, não é todos, mas muitas pessoas que até pregam, eles não usam o versículo interpretado, eles usam o sentimento próprio. Deus me fez sentir que você veio buscar uma bênção. A gente vem agradecer, que é abençoado, Deus abençoou lá no passado. Lá está em Efésios 1:3. Então, hoje, o liberalismo, sabe que o liberalismo é algo que leva a pessoa a não sujeitar a palavra, mas trocar a palavra por interpretação dela mesma, revelar pensamentos. É uma aventura de teleopatia. A pessoa ela começa a aventurar dentro do ser da pessoa, dentro do consciente da pessoa, e algumas coisas ela acerta, outras não. Porque se alguém perguntar, uma irmã perguntar para mim, o que é que eu estou pensando aí, irmão? Eu vou dizer o quê? Não sei. Não sei mesmo. Agora, quando eu digo que sei, é uma aventura. Alguns pensamentos acertam, outros não. É telepatia, são coisas fora que vem até da parte do espiritismo. Se a irmã perguntar, né? Se eu perguntar para os irmãos, o que eu estou pensando? Os irmãos vão dizer, não sei. Não sabe mesmo. Está na Bíblia, no capítulo 2 de 1 Coríntios, a partir do versículo 16. E quem sabe das coisas que está no homem, a não ser o Espírito do homem que está nele, na pessoa. Agora nós sabemos a revelação de Cristo em nós que trouxe salvação. Por que sabemos? Porque Ele falou e nos deu testemunho pelo Espírito Santo. Então esse liberalismo está trazendo muito o povo fazer, sabe o quê? Afastar da palavra. Não, eu não vou, eu vou lá e vai contar a minha vida. É falta de preparação referente à armadura de Deus. Estava comentando com a minha esposa que o povo, por causa dessas ironias, muitos já não têm tanta referência com a palavra. Tanto faz acerto como errado, amém. Não. Tem que haver a armadura de Deus. Diz a palavra do Senhor. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A pessoa precisa crer que a palavra de Deus consagrou ela através do sangue de Cristo. Nos consagrou. Vamos analisando aqui a palavra da Bíblia, não é? Cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Aqui Paulo está referindo preparação do exército romano quando ia para a guerra. Eles tinham aquela couraça. Hoje tem colete de aço. Os policiais, pessoas que se preparam para que a bala não atinja o corpo, colete de preparação. Então aqui a palavra está falando espiritualmente, tomando a couraça da justiça. A couraça da justiça, sabe o que significa?
você ter uma base no que está falando e ter certeza que está falando certo. É justo. É justo fazer certo. É justo perdoar. É justo ser manso. É justo ser compreensivo. É justo entender as nossas falhas. E é justo também liberar o perdão para outras pessoas. Por graça da justiça. Justamente. Tomai aqui, diz a palavra de Deus. Tomando, né, sobretudo, agora aparece o escudo da fé, no sentido do versículo 14. Estás, pois, firmes, quantas cingido a couraça, com os lombos com a couraça da verdade e a couraça da justiça, e vestido a couraça da justiça, diz a palavra de Deus. Verdade é aquilo que você não distorce. Às vezes é perigoso a pessoa troca a lei pela graça, tira um versículo lá no Antigo Testamento, diz que Deus está falando que vai castigar, ou às vezes a pessoa está precisando de um conselho, uma repreensão, diz que Deus está confirmando a bênção. Isso é perigoso, não tem que ter todas essas observações, diz a palavra de Deus. Vestido a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. São comentários que são usados na Bíblia no sentido de demonstrar um exemplo. Quando os anjos chegaram na casa de Ló para livrar Ló prontificou lavar os pés dos anjos. Era uma cultura de hospedaria ou de hóspede. Quando chegava alguém com os pés até inchados, cansados da viagem, então o dono da casa ou o empregado colocava sal na água, e até hoje se faz isso, não é? E só que hoje quem lava os pés é as pessoas mesmo, as donas dos pés, né? É os donos. Mas demonstrando humildade e hospitalidade, os pés são calçados na preparação do Evangelho da Paz. Por quê? Quando nós estamos, claro que não é pelos pés, é pela mente. Quando a nossa mente está reforçada com a armadura de Deus, e iremos transmitir as boas novas, quem nos leva até lá? Os pés. É os pés que carrega o corpo. Por isso que ele está falando, traçar os pés no Evangelho da Paz. Não se pode avaliar que no capítulo 10 de Romanos, Paulo fala, já trazendo do Antigo Testamento, quão formosos são os pés do que anunciam as boas coisas. Quão formosos são os pés do que anunciam a salvação. Essa palavra de Deus. Então os pés podem levar para maltratar alguém, maltratar, ou também para beneficiar. Então os pés têm que estar calçados na preparação do Evangelho. Para qual finalidade? Para ele levar a paz. Não é difícil quando entender a palavra, é? Não. É só você estar sempre interessado a meditar nesta palavra, que sim, é verdade. Tomando sobretudo o escudo da fé, estou lá no versículo 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Aqui a palavra de Deus. Tomando todo o escudo da fé. Tomando sobretudo o escudo da fé. Sabe o que é escudo? Escudo é uma proteção que os exércitos usam contra as balas que vêm, contra as investidas. Eles têm aquele escudo grande, não é? Tropa de a choque. fé É a tropa de choque. Hã? Tropa de choque. Tropa de choque usa, não é? Veja bem, contra as investidas do adversário. Agora, onde é que o adversário quer mais nos atingir? Aonde? Subconsciente. Por isso que o escudo usa aqui, ó. Mas não é literalmente, é o sentido espiritual. Quando a serpente falou com Eva, será que é assim?
Então ela já semeou o quê? Dúvida. Foi lá no subconsciente que ela ficou pensando, mas eu acho que não é mesmo não, acho que tem alguma bênção perdida. Faltou o que na vida? Não faltou, mas faltou o uso. Porque Deus tinha preparado a eles com o escudo da fé. Preparado para tudo que viesse. Aí o que aconteceu? Foi atingido aonde? Consciente. Hã? Consciente. Por isso que você tem que ter uma fé que não se mistura com as emoções. Eu quero dar um exemplo disso nesse minuto que falta. Se as irmãs quiserem abrir a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, também falei, não ler agora. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 12, 2. Palavra do Senhor, nosso amado Deus. Diz isso mesmo. É segundo, não é o primeiro, não. É o 2? 12. 12. O 12 é 11. Deixa eu dar aqui um exemplo sobre isso que estamos falando. Relacionado a isto mesmo. É esse capítulo 11. Em 2 Coríntios não é 12, é 11. Olha o que diz a palavra de Deus. Versículo 2. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para um marido, a saber, Cristo. É o zelo. Por isso, quando você despreza o ensinamento, despreza a preparação de Deus. Olha o versículo 3. Mas temo-te, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Olha a necessidade que tem de ter uma mente firme. Não se render a qualquer tipo de expressão de emoção, porque o estudo é para isso. Vai diretamente na mente da pessoa. E o escudo faz com que nós tenhamos a mente de Cristo. As irmãs estão vendo Paulo exaltando a igreja acerca aqui do falso profeta. Está no versículo 1, no capítulo 11, dizendo: temo, tomara que me suportasses um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda. Alguns achavam que ele estava falando errado, estava louco. Mas ele disse: não, o que eu estou falando são os detalhes que temo que, por falta de compreensão na palavra, falta de o apoio àquela fé, porque não àquela fé salvífica, porque nós, na verdade, somos seres humanos e não somos robôs. Nós temos raciocínio, não somos animais irracionais. O ser humano tem direito de raciocinar por certo ou errado. Então, se nós apoiarmos o erro, ele nos domina. Se apoiarmos a verdade, ela nos liberta. A palavra de Deus, como já foi dito. Então, analisemos bem tanto a experiência que pegamos nessa palavra. Paulo exortava, isso aqui ele estava falando sobre falsos profetas na igreja, que é o tipo de fala de heresia mais grave que existe, é o tipo de falso profeta mais grave que existe, são os profetas dentro das igrejas de Deus. Tem pessoas que é vítima disso. A filha da minha esposa, ela estava grávida,
E a profeta falou, foi a profeta mulher, que era uma menina, enfeitou o berço com a roupa apropriada feminina. Quando nasceu Davi. É assim. Eu conheço, eu falo profeta dentro da igreja, é perigoso. Eu conheci uma história também que era menino, não era menina, era menina. Depois nasceu lá o Daniel. Desde o pai, a mãe e o profeta. Traz é isto. Sem conhecimento, sem fortalecimento na virtude de Deus, só traz prejuízo. As aventuras perigosas. Eu dirigi uma igreja no ano 80 a 84 e uma jovem apareceu grávida. Ela até parou de ir na igreja, a gente foi lá fazer uma visita, eu sabia da história. Ela estava grávida, pessoas bem simples, sabe? E ela estava gostando de um homem casado e pedindo confirmação a Deus. Quando não tem conhecimento, pensa que está fazendo certo, irmãos, porque ele tem que aprender. Conclusão, ela chegou num determinado local, na igreja, numa vigília. Aqui tem uma pessoa pedindo uma bênção, Deus já confirmou, receba. A mulher se entregou-se ao homem casado, se engravidou e se complicou. Revelação. Esse negócio de receba, Deus está confirmando. Se a pessoa não tem conhecimento bíblico, ela se não tem quem ensina, e ela não dá lugar ao aprendizado, só traz realmente prejuízo terrível. São muitos irônicos perigosos. Vocês não estão compreendendo? Ah, não, mas eu fui lá na igreja que Deus estava confirmando o que eu tinha pedido. Só que não falou o que era. Quem falou nem sabe o que era. Não tem noção do que está falando. Então, por isso que você tem que ter esse escudo da fé, para que possais estar firmes e sendo um defensor da fé cristã. E tantas coisas que a gente observa por aí, aventuras terríveis, são perigosos. Aí, concluindo, em outra vigília, a pessoa estava lá. Ah, tem pessoas que estão se pintando as unhas. Irmãs, só olha para as irmãs. É terrível. Parece que tem aquela intenção má de olhar só para as irmãs, pisar as coisas. E eu estou sentindo até o cheiro da pintura. Ah, quando a pessoa pinta a unha, irmãos, e o silicone seca, não parece cheiro mais não. Está compreendendo? Aí o irmão falou, não, irmão, é que o irmão terminou de pintar o vitrô agora e ainda está cheirando a tinta. Terrível a situação. Tem pessoas que ela tem um pensamento, isso é pensamento de loucura. E as loucas, a Bíblia diz que as loucas ficarão de fora. Seja homem ou mulher, as loucas ficarão de fora. Então que Deus continue nos abençoando nesse escudo da fé, diz a palavra de Deus. É a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, justamente a palavra é a palavra que dissipa qualquer mal. Nós temos a defesa da nossa fé cristã, não temos? E essa defesa está onde? Alguém vai dizer para mim assim, irmão, Deus está te dando um grande livramento. Eu não vou aceitar, porque eu sei que Deus me deu todos, né? Não é mais que não é tudo. Por isso que nas nossas orações nós temos que orar agradecendo a Deus pelos livramentos que sabemos e pelos que não sabemos. Glória a Deus! É uma realidade disso. Então a palavra não é por metade, não é um pouquinho. A palavra é completa. Quem está compreendendo? Glória a Deus. Exatamente, Salmo 91 diz a palavra que o Senhor nos livra de todo o mal.
que está nos ares, está na terra, e os males que vêm subindo do abismo, chama de demônios. Deus nos livra de todo o mal. Diz a palavra, o Salmo 34 também fala, né? Então é assim que diz assim, não é? Aquele que teme ao Senhor da glória será abençoado. É abençoado e será abençoado. Reduzir as bênçãos é manipular a mente de alguém. Essa boa palavra continue trabalhando em cada coração. A boa palavra de Deus. Tem alguma dúvida? Tem alguma dúvida, irmãos? Tem? Então, Deus continua nos abençoando. A palavra, ela não traz pedacinho. A palavra traz uma bênção completa. O livramento é completo. E o maior livramento, ele já nos deu. Qual é? Salvação. Quem tem Jesus, então, depois daí, eu vou e falo. Deus abençoe. Se alguém trouxe ao término, apresenta a Deus em ação de graças. Quem trouxe, já vamos fazer a oração do agradecimento ao Senhor, nosso amado Deus. E graças a Deus. Vamos continuando. Cada vez mais, irmãos, sentindo beneficiados por esta palavra. Lembre que nós precisamos muito de paz. Em meio às aflições, o Senhor dá sempre um escape. Como tem dado. E nós sabemos disso, estamos sempre agradecidos a Deus. Senhor Deus, receba a oferta que o Senhor fez preparado na vida dos teus servos, porque o Senhor inicia-se tudo primeiro. Amém. E graças a Deus. E vamos agradecer a Deus por esse trabalho maravilhoso que Ele nos deu nesta manhã e nas outras também. Queremos sempre. Na época da sexta de novo, não é? Quando os irmãos não fizerem a mudança de escala, estaremos juntos. O título dessa campanha é Perseverança. Oh Deus, aleluia. E pronto. Toda campanha deve ser perseverança, biblicamente falando. Já tem mais de um ano, está ali, ó. Ministério da Perseverança. Perseverança. Isso. Por que perseverança? Porque os dias são constantes. E nós também somos constantes convivendo com os dias. Então, nesses dias constantes, noites constantes, e nós também devemos ser perseverantes. Dia e iremos bem. Vamos agradecer a Deus por esse trabalho que Ele nos deu nesta manhã e nas outras horas também, não é? Agradecer, apresentar nossas famílias, apresentar os reis da terra, porque todos os recursos se falham. Os irmãos podem avaliar que as calamidades que estão acontecendo, os locais mais baixos estão sendo inundados. Agora, quem é culpado disso? O homem. Compreendeu? Até mesmo os pagãos não culpam Deus. Nem mesmo os pagãos, os repórteres, os pesquisadores, não culpam Deus. Eles estão culpando quem? O homem. E o que fazer com esse homem? Ou com esses homens? Desmanchou o planeta, descontrolou, desalinhou os planetas e agora o catástrofe é inevitável. Para os que estão em Cristo, a saída é para Jerusalém. Eita Deus, glória a Deus. Senhor, estamos te agradecendo por esse trabalho do Senhor nesta manhã maravilhosa, Senhor. Como nos disseste, nos levando em paz, apresentando as autoridades sobre a paz da terra, apresentando, né, Senhor, na glória também as famílias.
as pessoas que ainda não são crentes, meu Deus, apresentando a nação de Israel e outras nações também, com o poder da tua palavra em Cristo Jesus, teu amado Filho. Louvado seja o teu santo nome e permanece para sempre. Amém e graças a Deus. Se os irmãos quiserem receber um som com azeite, vem, senão estão bem sucedidos. A paz do Senhor Jesus, diga amém, a paz do Senhor. Nada mais. Maravilha, né, Maria? Legal, né? Não, vai entender, tá bom, né? Entende?